Solano. Gravando. Gravando, agora está gravando. Agora não tem Agora como é para cortar. valer. Agora não tem como cortar aí, gente. Só dá mais um tempinho, né, Nath? Vai dar 21 horas em ponto. Dagmar chegou, está chegando aí o pessoal. Ó, já A tô... Renata, bem-vinda, Renata, bem-vindo, Ciro. Oi, Ciro. Já está tocando sinos. 9 Karim. horas aqui. Karen também, depois tem a Tânia Duarte, o Matheus Maia. Olha só os dois pés ali, encantados com a aquisição. Quem tiver com coisa, quem tiver com muita coisa, fecha aí o áudio, aí, por favor. A atualização de hoje ela vai ser rápida, a ideia é não ficar 1h30. Então, pouco é para assustar, não é para assustar ninguém, não tem nada assim, apenas a gente vai fazer o que nós estamos vivendo, vivenciando. Em setembro, já era para ter sido feito em agosto, mas não foi possível. Então, porque é muito trabalho, porque é muita gente. Queria lembrar os presentes de ligar a câmera para a gente ficar mais unido. Mas a gente pede, mas fica difícil, porque o pessoal às vezes está com o celular, às vezes não quer, às vezes não quer ter intimidade. A gente já pediu isso já várias vezes, mas a gente deixa as pessoas livres, né? Olha, eu falei que eu ia fazer que nem o Leandro Carnal, ele não deixa as pessoas assistirem a aula se as câmeras estiverem desligadas. Mas da outra vez continuaram desligadas, aí eu disse, mas o Wagner, estou tentando, está difícil por aqui. O Wagner não consegue. Querido. Wagner não consegue. De qualquer jeito, mas é sempre bom um abraço. Porque a gente fica vendo as carinhas, né? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando a pessoa não acende a câmera e depois ela chega aqui e fala para mim, eu te vi, e eu pergunto, tu acendeu a câmera? Porque às vezes eu não me lembro da carinha da pessoa, e já aconteceu mais de uma vez, não, eu estava assistindo, estava fazendo não sei o quê, e eu, mais de uma vez, eu falei a mesma coisa, não faça mais de uma coisa, tenha presença, fique só fazendo isso, vocês vão ficar 1 hora com a gente, fiquem essa horinha aqui conosco, vamos ficar juntos. Então, se a gente abre a nossa sala, era para todo mundo poder interagir e se comunicar e receber a informação, né? Porque nós estamos aqui às 9 horas da noite, Natália com a casa cheia, eu aqui preparando uma viagem para amanhã cedinho, que eu tenho que fazer, e estamos aqui disponíveis, e vocês também, para poder compartilhar com todos nós. O Orlando lá com casa cheia também, está todo mundo aqui. Então, que pelo menos as pessoas, olá, gente, apareça a cara, né? Pelo menos compartilhe um pouco esse momento. Nath, agora é com você, vamos lá. Vamos lá, então. Bom, para começar, eu sugiro o seguinte, vai começar a entrar gente e aquele velho conceito filosófico que os sons que eles vão servir para o caminho. Os sons e os ruídos não são nossos inimigos. Se as pessoas entrarem ou se elas falarem, deixem que elas vão ver que a gente está concentrado e elas vão ou parar ou vão continuar falando, mas a gente vai estar um pouquinho concentrado. Eu peço assim, que a gente feche os olhos por um momento e que a gente faça 3 respirações de 10 segundos, assim, inspirando com bastante suavidade e inspirando. E ao terminar, eu aviso, e aí a gente vai tirar uma virtude para esse nosso encontro, uma virtude do Oráculo das Virtudes do Caminho de Santiago, que é para a gente ter essa conexão entre nós que estamos aqui e com o caminho, tá? Então, vamos lá. Apaguei o celular, nenhum peregrino mais me chama. E fecha os olhos um pouquinho, por favor, todos. Vamos lá. Agora a gente coloca uma intenção para esse nosso encontro de hoje, para a gente estar conversando sobre atualizações do caminho, que é um tema que todos nós gostamos tanto. Ele gruda mais que o seu. Não fez tanto.
Agora, todos respirados, todos conectados, presentes. Como não é fácil, às vezes, no caminho, né? Quando a gente fala demais, às vezes, a gente não está ouvindo os nossos passos, né? Por isso que é tão bom quando a gente ouve os passos mesmo do podcast da Elinho. Né? Então, agora eu vou... A Cassinho, diz tu quando eu paro. Vamos lá. Então, agora nós vamos escolher uma virtude para ela estar presente filosoficamente nesse nosso encontro, para nos reger, assim, para ser o nosso fio condutor desse momento que nós vamos estar todo mundo aqui unido, desse caminho que a gente vai estar, que o Acácio e eu estamos abrindo hoje os nossos albergues virtuais, com tantas pessoas que já estiveram com a gente, queridas no nosso coração, gente que está vindo, gente que vai também compartilhar, e aí vamos abrir com uma virtude. Acácio, me diz quando eu paro. Vai. Aí. Pode ir aí. Poder pessoal. Poder pessoal. Gente, o Acácio sempre tira essa carta, parece que a gente... É a carta dele, poder pessoal. É. Poder pessoal. Força de dentro, brilho interno, capacidade de ação, melhora e recuperação. Se preparar, estar em harmonia com o corpo, a mente e o coração. Assumir responsabilidades, saber quem você é, ter consciência do seu melhor e do seu pior. Pensamentos fortalecedores e positivos. Estamos onde temos de estar. Nos protegemos, nos cuidamos e nos valorizamos. Ter consciência e coerência do que realmente se quer, onde se quer chegar e com quem se quer estar no caminho a seguir. Então, vamos estar junto agora, presentes nesse presente que é isso. Natália, desligou. Entra aí, no microfone. Opa, poder pessoal para gente. Desligou na hora do poder pessoal. É. Poder pessoal ligado outra vez. E que continue. Então, gente, vamos começar? Qual é o tópico, Nath? Vamos olhar para o tópico para a gente... A gente separou uns assuntos que a gente tem visto que esse mês, assim, mês passado a gente não fez, né, gente? Foi muito assim, então a gente procura fazer todo mês, a gente vai tentar ser hoje um pouco mais rápido, para poder fazer essas atualizações todo mês mesmo. Então a gente pensou assim, o mês da massificação, os meses da massificação, mas a gente vai falar em setembro, tá? Porque tem várias questões que nós vamos ter que abordar, que são bem importantes para quem está vindo e para quem não conhece, também para quem conhece. Detalhes, vamos abordar um pouco a entrada nos países e as normativas Espanha e Portugal. Seguro. Nós não vamos entrar em questões de qual seguro fazer ou não, mas a gente vai relatar uma experiência que nós tivemos essa semana e alguns detalhes que nós percebemos o quanto é importante, que as pessoas não se dão conta quando elas adquirem o seu seguro. Nós não vamos fazer nenhuma propaganda de seguro, não tem nada a ver com isso. Nós vamos relatar a nossa experiência, a nossa rede de hospitaleiros que estávamos todos juntos numa situação complicada como a brasileira. Que aconteceu aqui. Nós já pedimos permissão para a Peregrina e a Peregrina disse que gostaria de dar esse serviço, que a gente contasse isso para vocês aqui, porque foi realmente uma situação muito difícil e, como sempre, nós estávamos bem unidos. Então, a gente quer abordar esse tópico do seguro. Ética nos albergues, eu acho que a gente vai voltar e tem assim comigo que a gente precisa voltar. Oi, Grino. A Jove chegou aqui. A ética nos albergues, então, eu acho muito importante a gente trabalhar esse tópico juntos, tá? E depois nós vamos falar
detalhadamente da agenda do Acácio, que vai estar no Brasil, fazendo uns encontros maravilhosos e cheio de novidade, e que também tem uns que já não tem lugar, então as pessoas vão ter que reservar. Então, assim, eu acho que para começar esses tópicos, assim, e também nós vamos querer ouvir alguns reportes de vocês todos, mas vamos começar com mesa massificação aí, Acácio. Começa. Vamos tentar. A proposta é que cada um, quando for se planejar, quem quiser vir em setembro, que nunca venha nos primeiros 12, 15 dias de setembro. Evitem as primeiras 2 semanas de setembro. Mas eu só posso ir em setembro. Não venha nas 2 primeiras semanas. Mas é o melhor mês. Porque a associação falou isso. Porque o outro peregrino que fez não sei quantas vezes falou que é setembro. Porque ele falou que é bom. Mas a realidade é sempre outra. Tá tudo de novo, tudo cheio, a massificação, as pessoas não estão encontrando lugares, fica todo mundo nervoso. Cada vez que passa, nós estamos vendo que mês de setembro é um mês de pessoas com mais idade, quer dizer, não tem tanto jovem, então as pessoas não caminham muito rápido, as pessoas caminham devagar. Então, isso são temas que nós não entendemos por que isso não muda essa informação no Brasil. Os demais países, a gente já sabe por quê, mas se nós temos aqui 7 brasileiros vivendo aqui, nós temos os melhores veteranos, nós temos as melhores associações hoje, e eu não entendo por que isso não muda e não pode facilitar, pelo menos, essa ansiedade desse peregrino brasileiro que, quando chega em Saint Jean, não tem táxi para pegar em Pamplona, ele não sabe o que fazer, está tudo lotado, ele chega em Roncesvalles e não consegue fazer a reserva porque o cartão de crédito dele não funciona, porque não está habilitado para fazer a reserva. É tudo complicado. E aí a gente tenta dar a assistência, ele fica nervoso, as mulheres que vêm sozinhas ficam nervosas, e esse quadro está se repetindo pelo menos há 25 anos. Eu acho que nós temos que estar consciente e ser o porta-voz disso. Quer vir em setembro? Depois da segunda semana. Não venha, porque é complicadíssimo. Aí o que acontece? As reservas têm que ser feitas. Natália mesmo só está fazendo reserva pelo book, depois ela vai falar isso. O Orlando só está fazendo a reserva pelo book. Por quê? Porque o telefone não para de tocar. São pessoas chamando de tudo que é canto. E aí tem tantos a fazer que não tem como ficar controlando o nome, quem vai entrar. Entra no book e faça as suas reservas. Não é porque nós não temos boa vontade, é porque não tem tempo. E aí desorganiza tudo, dá o overbooking, e aí essa própria pessoa que pensa que tem a reserva por não ter anotado, a pessoa fica sem graça, porque foi a Natália, ou foi o Orlando que reservou, ou foi um outro brasileiro, e acaba ficando em uma má situação. Então, quem quiser insistir em vir em setembro, façam booking. Entre no booking e faça as suas reservas, porque aí não vai ter problema nenhum. Né, Natália? Você está no booking e você pede todo esse tempo no booking hoje. Porque o booking acabou facilitando muito a vida de muitas pessoas no caminho. O que acontece? Às vezes a gente estava facilitando para os brasileiros, mas muitas pessoas conhecidas ou que já tiveram no albergue mais tempo, só que acaba atrapalhando a dinâmica, então, para a gestão das reservas. E outra coisa, gente, se a pessoa reservou há um mês atrás, ela precisa um dia antes confirmar a sua reserva. Isso é bem importante, porque eu não entendo por que as pessoas elas reservam um mês. Eu entendo que a gente faça a reserva, né? O Alê que faz, às vezes, que faz a maioria dos seus caminhos, reservas, assim, ele sempre confirma. Porque, por mais que ele tenha intimidade conosco aqui, ele sempre confirma, porque muitos dos albergues são atendidos por voluntários, por hospitaleiros. Está todo mundo super cansado. De setembro, com essa massificação, a gente fica preocupado. Agora eram 9 horas da noite e estavam chegando pessoas.
E tem uma outra coisa também, que na realidade é para deixar o peregrino tranquilo, porque quando ele não confirma, não está certo que vai ter o lugar, mesmo que ele tenha feito a reserva, o que pode acontecer são pessoas, é um caminho, a pessoa chega às vezes machucada, e aí quando tu vê, entrou uma outra pessoa. Então, isso é bem importante. E outra coisa, eu quero pedir aqui para vocês, quem tem contato com as associações, quem é formador de opinião, que tem grupos, que tem seguidores, que falem que o mês de maio e setembro é overbook sempre. Eu não entendo, porque hoje eu ainda ouvi, a Jo e eu ouvimos, não, mas que disseram para a gente vir em setembro. Não, gente, não é possível que alguém disse para vir para setembro. Vai vir setembro. Porque até pode vir. O que eu falo, cara, quando chega um peregrino aqui, eu não digo que não vai ser, eu digo, olha, é uma experiência. Tu vai ter uma experiência em setembro. Mas assim, saiba que pode estar tudo lotado, saiba que os banhos vai demorar, saiba que pode ser que tu chegues e tu não tenha tua reserva, porque tenha dado algum problema. Todo mundo se ajuda. E que a gente vai ter que exercitar mais a paciência. Beleza? E quem puder, gente, usem os serviços que existem no caminho. Outra coisa que nós estamos vendo, as pessoas ainda estão vindo muito pesado, as pessoas estão passando mal no caminho. Esse ano nós tivemos altas temperaturas, brasileiros passando mal, com peso grande. Aí eu entendo que pagar hoje 6 euros ou 7 euros por um transporte de equipagem, de etapa a etapa, pode ficar caro, porque por 7 euros você pode comer um bocadilho, comer uma tortilha ou comer alguma coisa. Mas quem não pode carregar esse peso, se planeje, junte mais um dinheiro para que não seja necessário transportar esse peso, porque você vai estar prejudicando todo o seu caminho. Todo. É um problema de joelho, é um problema de tendinite. As pessoas estão vindo para carregar o seu peso, né? Eu acho que o caminho de Santiago é para você desfrutar toda a sua vida, o que você já fez dela, e não ficar carregando essa vida toda durante os 819 quilômetros, como fizesse parte de toda a sua vivência, dos seus 50, 40, 60 anos, ou a idade que você tenha. Então, desfruta o caminho de Santiago, junte um pouco mais de dinheiro para você não ter que transportar esse teu peso da sua vida. Desfrute o caminho, não precisa ter ampolha, não precisa ter dor de joelho, não precisa ter tendinite, não precisa ficar comendo bocadilho todos os dias. Eu encontrei o médico, por favor, falou, não aguento de comer bocadilho. Eu falei, mas por que você não vai comer um menu? Será que não tem o dinheiro de comprar um menu de 13 euros? Precisa comer pão durante 10 dias? Eu acho que isso não é o caminho. A proposta do caminho é que você venha desfrutar dele. Tomar um bom vinho, você não precisa pagar um vinho de 100 euros, mas tomar um bom vinho, comer um menu, provar a gastronomia local com 12 euros, sabe? Eu acho que nós temos que começar a informar e dar a dica para que as pessoas possam entender o que é o vinho, o que é a tortilha, o que é a paella, entendeu? E não comer bocadilho, como outras coisas mais. Então, desfrute o caminho de uma outra maneira, sem esse peso, né? A gente está tentando fazer a nossa parte, a gente aqui tenta acolher, abrir a casa e dar o suporte, cuidar da bolha, que depois a gente vai falar, a gente não cuida mais da bolha, porque a gente pode ser prejudicado, porque nós não somos enfermeiro para cuidar de bolha, né? E depois se dá uma infecção, é hospitaleiro tal, a sanidade vem e quer saber cadê o meu certificado para eu ter mexido em uma bolha de um peregrino, porque eu não tenho autorização para tocar em bolha. E assim sucessivamente. Então, nós temos que começar a entrar em 2023, quem quiser vir, quem quiser facilitar os demais, falar de um caminho sem dor, de um caminho que as pessoas se alimentem, de um caminho que as pessoas têm ética dentro dos albergues, que as pessoas têm ética com o convívio com as pessoas, né?
que é o que está faltando atualmente. A pandemia alterou muita coisa, as pessoas estão muito introspectivas, sim, as pessoas não estão se comunicando entre si, até mesmo em função da pandemia, né? Então, nós tentamos aqui, como nosso papel, né, dentro do nosso espaço, tentar fazer com que as pessoas se comuniquem, que as pessoas falem, que as pessoas interagem, mas a gente também é humano, a gente não consegue fazer tudo com todos, tá? Então, isso é um trabalho de cada um, de cada facilitador, de cada veterano e daqueles que vão vir também, inclusive do nosso amigo podcast, que também está fazendo o papel de passar da melhor maneira possível uma nova informação sobre os caminhos de Santiago. Não é só o caminho francês, é os caminhos de Santiago. Bem, qual é o outro tema, Natália, por favor? A gente falou da referência às entradas, né? Que está tudo muito mais normal, mais tranquilo, mas que é bom a gente ter as documentações, é bom sempre chegar com antecedência, é bom verificar os passaportes, né? Lembrem que aqui tem que ter o passaporte 6 meses, tu não pode entrar na Europa com um passaporte que vai em 4, 5 meses, não, tem que ter no mínimo 6 meses, tem que ver por cada entrada, verificar direitinho as documentações, mas assim, aqui não está, faz uns 4 meses que a gente não ouve nada, não tem nenhum caso de Covid, está tudo muito mais tranquilo, as pessoas de alguma maneira geral estão super relaxadas, não tá aquele estresse de antes, mas assim, nos aeroportos a gente sempre tem que ter um cuidado, porque acabamos de acabou de terminar uma pandemia e ainda tem os seus resquícios, então que se olhe bem, mas não tem mais aquelas normativas todas que tinham antes, mas que a gente verifique na semana, no mês, para não ter surpresas, que tenha o aplicativo, como eu sempre falo, do SPH no celular, que eu acho que é super bom esse aplicativo para quem vem via Espanha, né? Então, o que tu acha agora, Acácio? Vamos já falar já sobre o seguro. É uma coisa que nós queremos já falar do que aconteceu. Eu acho, por tudo que aconteceu, nós gostaríamos de participar, a todos vocês, que o seguro também possa ser uma coisa tão importante quanto a mochila, ou quanto o seu passaporte, ou como um outro documento que é realmente necessário. Então, a Natália vai contar um fato que aconteceu com ela no Alto do Perdão, né, para que vocês possam entender. Eu vou falar até um caso que eu falei agora com a Peregrina e ela disse que eu podia falar, inclusive pediu que queria que nós relatássemos o que aconteceu. Primeiro, assim, como eu falei no começo da live, né, nós não temos nada a ver com seguro, mas assim, o que me preocupa como hospitaleira, como comunicadora, é a pessoa, quem trabalhou com assessoria de imprensa, a pessoa não lê o seu seguro. Ela diz, vou fazer o seguro amanhã. Não, gente, seguro é uma coisa bem importante, a gente tem que ler os detalhes do seguro, porque eu percebo, a gente já teve vários casos aqui, já acompanhei três mortes, e agora esse problemão que nós tivemos segunda-feira, né, que eu vou contar rapidamente para vocês. Uma peregrina, as amigas dela ligaram e disseram, a Peregrina foi para o centro de saúde, e ela vinha ficar comigo. Eu peguei, a Jove está aqui comigo, a hospitaleira, e que bom, né, porque era um dia de setembro, a Jove super de boa, não, a Jove não tinha nem comido, e eu falei assim, não, eu vou ali no centro de saúde e já volto. Eu pensando, porque as peregrinas me disseram, quando eu chego no centro de saúde, a Peregrina estava rodeada por 9 médicos espanhóis, falando nos ouvidos dela, e a doutora era a minha médica de cabeceira, e ela chega para mim e diz, Natália, me ajuda, porque ninguém entende o que ela fala e ela não nos entende. Eu não fui, porque geralmente eu falo com a Cássia ou com o Orlando, enquanto eu vou fazendo essas coisas, já estou ligando, eu pensei que eu ia só dar um oi para a Peregrina, que ela tinha tido uma pressão baixa. E foi um super problema. E eu cheguei lá, fiquei traduzindo todos os médicos, chegaram socorristas.
E ela ficou muito nervosa, graças a meu bom Deus, que eu pude, a Santiago, que eu pude ficar. Aí, imediatamente, já falei com a Caixa, já falei com o Orlando, já falei com o pessoal aqui do albergue, e eu fui com ela porque ela ficou muito insegura, fui com ela na ambulância, e ela, assim, eu acabei de falar com ela, ela disse, conta essa história, porque eu quero que ninguém passe por que eu passei. Ela teve uma suspeita de ataque como é ataque cardíaco, né? De infarto, Cardíaco. isso, desculpa. Ela teve uma suspeita de infarto e claro, e todo mundo falando, e o que aconteceu? Como é importante a gente ter algum contato, como é importante a gente ficar mais atento, ainda mais quando não tem muita experiência em caminho. E no idioma, quando a pessoa não tem experiência no idioma. E outra coisa, por mais que a gente viaje muito, quando tu é peregrino, te dá uma outra viagem. O peregrino pode ser a pessoa mais viajada, o turista que já ficou nos hotéis 5 estrelas e resorts do mundo. Quando chega no caminho de Santiago bate uma inocência. Enfim, consegui, graças a Deus, traduzir. Fui com ela para o setor de reanimação, e aí os filhos estavam um em cada país, e ela disse, Natália, o meu seguro. E aí começamos. Outra vez a Santiago, o seguro dela nos atendeu prontamente, ela me deu, olha que responsabilidade, mas como a gente está muito acompanhado, né? Porque eu estava no hospital, o Acácio me ligando, o Orlando me ligando, o pessoal do ateliê, do albergue aqui comigo, sabe? Então, e aí o seguro foi prontamente me respondendo todas as questões. E aí eu me dei conta, eu digo, gente, tem gente que não sabe o número da pólice, o que cobre o teu seguro. Enfim, não sou uma expert em seguro, mas assim, o que eu trabalhei com ela ali. O celular, qual é o celular do teu seguro? Tu tem o teu celular do teu seguro no teu celular? A gente não tem, né? A gente é uma inocência. Então, isso me deixou bastante preocupada, porque comecei a revisitar outros casos e me lembrando que na grande maioria a gente não faz. Então, isso, hoje, o Acácio, a gente pensou em deixar bem claro para vocês o quão é importante um seguro no caminho de Santiago, e ainda mais depois de todas essas pandemias. Aí eu volto, o que o Acácio falou da bolha, eu curei muita bolha, né, gente? Muita. Só que o que acontece? Muitos peregrinos depois não cuidam das suas bolhas, infeccionam, e pode ser infecções seríssimas. E assim, a gente tem que saber se uma bolha entra no seguro, por exemplo. Vocês já pensaram, os peregrinos expertos aí, se uma bolha entra no seguro? Uma bolha, porque uma bolha pode ser uma bolinha ou pode ser uma bolha infeccionada, séria. E assim, vamos falar em bolha. Não, eu acho que a gente não precisa ficar falando em bolha, mas não adianta a gente falar do caminho mágico, do caminho que a gente sabe que é o nosso caminho encantado, se a gente não tiver com os nossos pés bons. Então, isso para fazer essa finalização, graças a Deus, a peregrina está bem. Agora ela falou comigo, dos problemas dessa arritmia foi porque ela estava tomando um remédio para sinusite. Então, gente, uma outra coisa também que essa semana eu fiquei bastante preocupada com isso, é o necessaire dos remédios. Tem gente que tem meio quilo de remédio. Cada um faça o que quiser, possa ter os seus remédios. Mas, assim, primeiro é peso. Segundo, não dá para a gente se certificar o que tem aqui na Espanha de medicina, de remédio. E outra coisa, será que a gente pode tomar algum remédio que aqui possa dar uma reação? A gente tem que voltar a dizer, nós vamos caminhar 20 quilômetros por dia, 15 quilômetros por dia, o corpo vai estar reagindo. No caso dessa peregrina adorável, ela disse, Natália, foi o remédio da sinusite. E ela parou de tomar a sinusite. E aí, o Orlando tem o Life 360, que é esse aplicativo que, há muito tempo atrás, eu achava, a pessoa fica sabendo onde a gente está. Cada um faz o seu caminho, mas tem pessoas que eu acho muito seguro. A primeira coisa que eu falei para ela, eu digo, vamos, te inscreve nesse live, deixa os teus filhos saberem. E agora, como diz o Acácio, que eu tanto gosto, o paralelo com o Exupéry, né? Que nós somos responsáveis por quem a gente cativa. Então, todos os dias, ela me diz onde ela está, como ela está. Então, a gente está fazendo o caminho juntos, porque agora também
como a saúde dela agora está melhorando, ela começou a fazer de ônibus. Então, uma parte, entendeu? Então, para terminar, seguro, gente, é muito importante. Muito importante. Ter todo organizado, ter uma pessoa, ter um backup, ter um filho, ter a esposa, o marido, alguém do trabalho, alguém com todos os teus documentos escaneados, ter todos os teus documentos escaneados e tê-los em papel também, enfim. Mas são coisas que a gente às vezes não se dá conta o quanto elas são importantes em situações como a gente viveu essa semana. Natália, posso adicionar uma coisinha que eu acho que é claro, importante? Claro, deve. É o seguinte, com relação ao seguro, uma das coisas que a gente vê muito acontecendo é as pessoas precisam ir para o hospital ou precisam de qualquer tipo de atendimento que o seguro, em teoria, cobre. Inclusive, é muito importante analisar a pólice. Sim. Né? Analisar a pólice e garantir que a cobertura para a maioria das coisas que podem acontecer. Mas um outro ponto importante de analisar na pólice é o seguinte: muitas vezes a gente viu gente chegando aqui e tendo que ir para o hospital ou tendo que ser atendido de alguma forma, e aí é atendido com a segurança, não, eu vou porque eu tenho meu seguro, não tenho problema, depois eu aciono. E aí vem uma historinha que eu acho fantástica, que é a pessoa do seguro dizendo o seguinte: pois é, mas a gente não sabe se pode reembolsar, porque antes de você ser atendido, você tem que ligar para a gente dizer para você qual é o lugar que você pode ser atendido e se a gente tem acordo com esse hospital e tal. Ora, eu tive um peregrino aqui que desfaleceu, a gente teve que chamar a ambulância, mandar para o hospital, conversei com a esposa dele, graças a Deus, ela me passou toda a documentação de seguro, eu mandei, a gente conseguiu o telefone da enfermeira no hospital que estava do lado dele, eu passei para ela todos os documentos e foi tudo bem. E aí depois, no dia seguinte, a esposa estava me contando que teve problemas porque, assim, conseguiu resolver, mas teve que perder muito tempo conversando com o seguro, porque o seguro dizia: mas você não podia ser atendido antes de falar com a gente. Ou seja, a pessoa está numa emergência, precisa ser levada por uma ambulância e tem que ligar para o seguro: vem cá, estou morrendo, mas eu tenho que falar com vocês antes. Então, quando vocês pegarem a pólice, garantam, conversem com o seguro e dizem o seguinte: meu colega, se eu precisar usar o seguro, é por uma emergência. Se você me disser que eu quero que esteja muito claro na minha pólice que eu posso escolher o hospital, que eu posso ir para o posto de saúde mais próximo, porque se eu tiver uma real emergência, não dá tempo para ligar e para ficar escolhendo. Eu tenho que ir para onde podem me atender. Tá? Então, era só isso. Beleza. E vamos pular já pelo preço, Nath? O que vai acontecer? Sim. Agora, nós vamos falar na ética dos albergues? Pode ser, as éticas. É isso aí, Alexandrinho. Bem, o que está acontecendo, gente? Nós temos que entender... O trabalho está pronto, cara. O trabalho está pronto aqui sobre esse negócio, esse assunto, cara, de ética dos albergues. Eu só não enviei para vocês porque eu estou bem enrolado. Mas eu posso fazer isso quando a gente finalizar essa live aí. Beleza, então. Beleza. Tem 150 itens diferentes. Mas é isso mesmo. Porque é difícil, quando as pessoas, para fazer isso, tem que ter um brainstorm muito forte, tem que estar com pessoas que conhecem o assunto. Eu mesmo, para conseguir fazer tudo isso, eu fiz uma imersão forte e aí fui resgatando tudo isso, porque quando eu falo assim, cara, depois de tudo que eu já caminhei, é difícil falar isso, mas eu já dormi em mais de 400 albergues diferentes, cara. Então, se eu não souber um pouquinho, não pegar um extratinho disso e botar em prática, aí foi o que eu fiz, está lá à disposição. Eu vou mandar para a Natália encaminhar para a Balotin. Beleza. Manda. Essa luz que está com isso. E vamos conversar no podcast sobre isso, hein, Alexandre? Claro. Fique à vontade. E o Alexandre tem várias histórias maravilhosas, porque ele já capitaneou várias histórias maravilhosas e já viu de perto. Essa semana eu tive várias surpresas, né? Teve um dia que uma peregrina disse assim para mim: é que o banho daqui é muito quente. Eu acho que tu tinha que fazer uma cisterna, porque as paredes são quentes. A Jo respondeu para ela, e eu também, porque ela continuou falando sobre isso. As paredes são quentes, claro, porque tem um sistema de calefação que mantém as paredes quentes.
Aí eu falei para ela assim, mas olha só, quem sabe tu aproveita banho quente, porque até Santiago, a maioria dos banhos vão ser frios. E no hostal mais 5 estrelas, hostal, né? Porque, e olha, hotéis, né, gente? Você sabe, dependendo do hotel, até 4 estrelas, dependendo da calefação, às vezes é uma água mais ou menos, não é aquela água fervendo. Então, eu falei, eu penso assim, não existe uma possibilidade, porque o nosso sistema é uma caldeira que ele acaba aquecendo, o que no inverno é super bom, e no verão é só um banho mais quente, mas tu pode tomar um banho gelado, já que o banheirinho está quentinho, aproveita porque não vai ser assim. E uma outra questão também que me disseram assim, mas por que o albergue não é só feminino ou só masculino? Porque é um albergue, e que são poucos os albergues que não são mistos. Então, se a pessoa quiser ir para um albergue que não seja misto, ela precisa ver antes de reservar. E não adianta ficar reclamando que um albergue é misto. É albergue, né, gente? Albergue é a experiência do caminho. E até o bacana é a gente estar misturado e junto, né? E outra coisa também, que é o que está mais passando, porque como também todo mundo reserva pelo Booking, nós sim incentivamos a reserva pelo Booking, né? Porque também existe isso. Esse peregrino também se tem o direito de qualquer coisinha que ele não gostou deste local, ele dá nota 0, ele arrasa com o estabelecimento, né? Então, isso, para mim, é uma ética, né? Porque se o peregrino é aquele que agradece e não aquele que exige, mesmo que ele esteja usando o Booking, se ele não quiser, se ele não gostou do local, que pelo menos ele não fale nada sobre esse local. Tenha uma atitude, pelo menos, peregrina, porque isso é um albergue de peregrino. Isso é construído por pessoas que caminharam, que amam o caminho, entendeu? Nós não estamos em um estabelecimento de 5 estrelas. Se cobra uma cota porque não tem subvenção. Se cobra um valor porque cada comunidade tem uma estrutura financeira diferente. Aonde a Natália mora é muito mais caro do que Castilho e Leão, onde eu moro. Aonde o Orlando está, que é Galícia, tem uma outra legislação. Aonde está a Mara e a Jussara, também é Castilho e Leão, mas são capitais. É León, é Molina Seca. Então, tudo tem Astorga. Então, tudo é diferente. Porque de graça nós não podemos já fazer, porque já se cobra tão pouco, sabe? Tem tanta coisa para se fazer. É todo um projeto, é todo um sonho. Parece que nós estamos aqui e montamos uma estrutura para ficar milionários e ninguém analisa o sonho que está por detrás disso que cada um está entrando, né? Ou que cada um está construindo, que é muito maior do que qualquer coisa. O sonho não tem preço. O sonho, ele não tem como mensurar. O sonho é algo que é de cada um. Nós não temos nem como tocar, compreender o sonho. Então, isso faz parte da ética. Se você é peregrino, não critique, mesmo que você não goste, mesmo que você tenha pago os 12 euros, os 18 euros. Saia, retira e vai de novo para um hotel, se você quiser, ou vai viver uma nova experiência, porque isso faz parte da sua experiência também. Então, a ética é uma coisa que nós vamos tocar, sim. Nós somos veteranos do caminho, nós vivemos aqui no caminho, nós queremos proteger ainda essa ética peregrina, né, que as pessoas possam ter mais consciência do que é ser peregrino. Não é a mochila e não é a concha. E tampouco é a credencial. Isso não faz ninguém peregrino. Peregrino é as suas atitudes, o seu sorriso, como você se comportar, como você ajudar no albergue. Até hoje, passou todo esse mês, todo esse ano, né? O Vavá, que a Natália e todos aí ajudaram no caminho, foi o único que acordou de manhã, pegou a vassoura, pegou o pano e foi limpar todo o albergue. Tá? Então, isso são atitudes
Opa, desliga aí. Desliga aqui. Isso são atitudes peregrinas. Então, nós temos que estar muito atento e tentar fazer isso. Eu acho que seria muito bom. E, por favor, os albergues têm hora para abrir. As pessoas estão chegando. Eu vou falar isso, outra coisa que eu vou falar. Vai lá, Natália. Não, essa semana, gente, eu tenho várias coisas para falar, porque essa semana eu comecei segunda no hospital, 8 horas no hospital. 8 horas no hospital, e eu chego aqui, a Jove, querida, estava assim, foi um dia que as pessoas resolveram fazer uma revolução. Então, poxa, se o horário é 1 hora, é 1 hora. Não é 5 para 1. Não é bater e pedir para deixar a mochila. Eu sei que às vezes a pessoa está machucada. Eu sei, mas para na cafeteria machucadinha e tudo. Espera. Eu acho que não tem problema, porque eu acho assim, a pessoa, o hospitaleiro, ele está preparando. Tinha antes um problema com a Casa Coreta, porque eles não abriam de manhã. Eu sempre achava aquilo tão estranho quando a pessoa me dizia, eu disse, mas tu vai ficar no Acácio? Não, eu queria dar um abraço nele. Eu disse, mas como é que tu quer dar um abraço nele de manhã? Tu imagina, se todo mundo quiser dar um abraço nele de manhã, como é que ele vai fazer? Como é que a Coreta vai meditar? Como é que eles vão limpar? Como é que eles vão viver? Como é que eles vão estar juntos se a gente quer dar um abraço de manhã e não quer ficar? Então, a mesma coisa aqui. Às vezes chega 15 para 1, chega alguém e quer entrar. Poxa, abre a 1. E hoje, domingo, abriu um pouco mais tarde. E pode ser que, às vezes, porque nós os hospitaleiros tem poucos hospitaleiros, né? Então, a gente está se revezando, todo mundo, porque depois dessa crise que teve na Espanha, tem muita gente que está abrindo mais tarde. San Jean é tudo 3 horas da tarde. Não então, tem assim, como mais abrir cedo, gente. Não tem como. Não dá mais, né, Natália? Não dá. Não dá. O que eu quero dizer é que a gente assim, se conscientize, porque às vezes acho que ser o espírito peregrino também é a gente olhar. Tá, eu estou com uma dor, eu estou sofrendo, eu machuquei o joelho, eu estou perdendo minhas unhas, o meu ombro, eu não estou conseguindo, tem tudo isso. Eu passei mal a noite inteira, eu não dormi. Ok, eu vou sentar numa cafeteria, abre o albergue do Selaguia, então eu vou ficar na cafeteria esperando tranquilamente, já vou fazendo a minha meditação tranquilo, 10 para 1 eu chego lá, mas eu não bato, eu espero um pouquinho ali, se eu quero pegar os melhores lugares, se eu já não tenho, porque eu já vou ter a reserva, né? Então parece que é chover no molhado, como diz lá no Rio Grande do Sul, mas não é chover no molhado, porque a pessoa chega aqui e diz assim, eu só queria deixar a mochila. Aí a hospitaleira para, e às vezes se parar, eu posso ir no banheiro? E aí eu volto para uma outra coisa, por exemplo, às vezes a gente precisa pegar um táxi, ou a gente precisa de uma informação, gente, parem numa cafeteria, tomem um cafezinho, né? Esses dias eu falei para um casal, acho que eram franceses, eu falei assim, não, eles eram da Nova Zelândia, eu falei para eles falaram, o peregrino estava muito mal, a Jove e eu ficamos super preocupados, parecia que ele estava morrendo. E eu falei, olha só, qualquer bar que vocês ficarem, vocês podem pedir um táxi. Mas já que vocês estão assim nesse estado tão sensível, eu vou dar uma dica. Tomem um cafezinho e depois perguntem sobre o táxi, para os atendentes não já patearem vocês. Porque acontece, as pessoas estão cheias de pessoas. E aí tu vai lá pedir uma informação, mas se tu é cliente, está tomando um cafezinho, comer um croissant, ou se tu não quer tomar um croissant, um cafezinho, olha se tem um mural no café. Então, é mais ou menos isso. Isso tem a ver com a ética que o Alê está escrevendo, porque a ética a gente também faz parte da ética e da etiqueta, a gente não pensar só na gente. A gente pensar que tem toda uma estrutura e uma estrutura de gente que está super cansada às vezes, porque setembro é muito massivo. Então, eu volto com essa questão, e não é só nós brasileiros, gente, não, porque hoje, 15 para 1 eles começam, e eu digo, não, a gente abre não, mas eu só quero deixar a mochila. Eu vou lá, abro, deixo a pessoa pegar a mochila. Mas agora eu abro, mas eu não falo, mas eu posso ir no banheiro? Não pode ir no banheiro sem tirar as botas, não se entra, mas precisa tirar as botas, precisa, não se entra de bota de jeito nenhum, pouquíssimos albergues, volto eu com a história das botas. Pouquíssimos albergues deixam as botas. Então,
Para finalizar, é importante que a gente pense. Outra coisa, se nós vamos na farmácia, eu contei isso umas lives atrás, que é bem curiosa essa. Eu estava com um amigo peregrino brasileiro e eu fui com ele na farmácia, eu entendo que ele estava com muita dor, e aí ele foi perguntar, tinha uma fila, e eu falei, não pergunta. E ele, por quê? Eu digo, eu só vou perguntar se por acaso tem tal coisa. Eu digo, não pergunta. Quando chegar a tua vez, eu estou aqui contigo, a gente espera, aí tu pergunta. Porque, claro, aquela pessoa, só uma pessoa, porque isso aí tem a ver com a economia da Espanha, né? Vocês já perceberam que um restaurante, às vezes, faz tudo, né? Então, aquela pessoa está atendendo a fila. Se a gente pega e faz uma pergunta, mas eu gostaria de saber tal coisa, atrapalha. Então, isso tem a ver com a ética, com a etiqueta. Vamos lá. Vamos passar agora para uma situação que todo mundo comenta sobre os preços. Né? Os preços estão sendo reajustados na Espanha devido à situação econômica na Espanha, devido ao aumento do combustível, o aumento do gás e o aumento da eletricidade. Está tudo aumentando, só não está aumentando o salário, mas está tudo aumentando. Então, óbvio que você já vai começar a ter preços diferentes até de quando vocês fizeram no mês de junho ou no mês de maio. As coisas estão aumentando mais €1. É isso aí, Alexandre, isso mesmo. Que é, Alexandre? Já enviei, desculpa te interromper, cara, já enviei para a Natália o arquivo. Tá bom, então, beleza. Então. 101 itens. Beleza. Que inclui a sua observação de ser generoso com as críticas e elogios ao grupo. Então, nós vamos ter que reajustar isso. Né? Nós não vamos dar ainda o valor de quanto está custando o caminho, vai depender muito de onde você vai começar, o que você quer gastar, mas normalmente você já pode já ter a base de €45, €50, para você não ter que comer bocadilho todos os dias. Né? Então, isso pode ser que 2023 mantenha, mas não tem tarifas ainda disponível para 2023. Quer dizer, não sabemos o que pode acontecer. Os reajustes dentro do caminho, vocês têm que entender que é em torno de €1, €2. €2 para o brasileiro, se for €2, é em torno de R$10, R$11, tá? Então, isso pode acontecer, R$10 subindo em cada albergue, o que era 12 passou para 14, o que era 15 passou para 18. A Natália mesmo já vai ter que reajustar, porque ela está em Navarra, para ela manter o albergue aquecido no inverno. Ela teve que comprar agora os pellets. Pellets são uma armadeirinha assim pequenininha. Ela gastou €1.200, enquanto o mesmo número de sacos que ela comprava, ela pagava €900. E teve que comprar agora, para o inverno, €1.200, o mesmo material, a mesma quantidade, só para manter o albergue aquecido durante o inverno. Isso, certamente, é o espelho do que vai passar todo o caminho. Outra coisinha, uma coisinha. Sim. Banho. Outra coisa. Gente, eu não quero ser burocrática, tá? Mas é porque eu quero também que a gente seja assim, a nação mais polite. Banho. Peregrino não toma 2 banhos. Pronto, falei. Estou super leve agora nesse entardecer. Peregrino não toma 2 banhos. E se toma, pode tomar no Brasil. Eu até alguém se rebelou comigo. Quem se rebelou comigo aí? Não, é que está entrando aqui. Estou brincando. Olha só. No meu conselho de ética para um peregrino, ao tomar banho, economize água. Ligue a água e se molhe. Desligue a água e se ensaboe. Ligue a água e se enxague. E termine o seu banho. Não é um banho reconfortante como no spa. Né? Mas, gente, ele é o banho dele assim. Eu vou contar para vocês. O banho do Alexandre Cabral é assim. Que fala lá no sul. Lavar a carne. Tchau. Não, ele chega, Nath, vou tomar banho. Quando eu volto, ele já tomou banho.
Tomei, e cheirosíssimo, assim, todo bonito, porque põe o banho peregrino é VaptVups, tem põe que ser a sua assim. bolsinha. Não, na realidade, eu falo assim, dura, né? Mas é para vocês perceberem que é uma... Eu tenho até um pouco cuidado em hotel também, eu não sou daquelas que gosto, eu gosto da minha toalha, eu fico uma semana com a minha toalhinha ali, não tem que ficar trocando, isso aí passou, né? Isso é ultrapassado, a natureza agradece. Mas... Aqui é sério, porque se cada peregrino tomar 2 banhos, essa semana eu percebi, vários tomaram banho. Primeiro assim, tomar banho de manhã é o horário que está todo mundo se arrumando. Então, tu tá no banheiro fazendo, é uma coisa um pouco surreal. E 2 banhos, e ainda demorados, a gente tem que avaliar isso, porque realmente o caminho é outra coisa, né? Então, claro, se a pessoa puder ficar num hotel e precisar realmente do banho, mas eu acho que um bom banho gostoso não precisa ficar horas. Isso eu acho que até é para todo mundo, né? É para a natureza. A gente não e a tônica dos novos tempos na Europa é economizar energia em todas as formas, né, cara? Não tem outro caminho, né? Principalmente nesse contexto que a gente está vivendo, economizar energia acima de qualquer questão. Já é uma questão de consciência, né? E educação. Mas num momento especial como esse, é fundamental reforçar tudo isso. Beleza. Eu acho importante. E eu acho que das nações dos 2 banhos, só para terminar, a nação o brasileiro é o peregrino que quer tomar 2 banhos. A gente tem uma hospitaleira amiga nossa, que é uma querida, que ela fica muito brava se ela sabe disso, né, a Cássia? A Diana. Ela diz assim, ó, no meu albergue ninguém toma 2 banhos, porque todo mundo é peregrino. Mas, enfim, é uma ponderação que chega a ser de etiqueta, de ética e filosófica, né? Porque entra aí na questão de natureza, na questão de respeito ao próximo, enfim, várias coisas. Bem, quem quiser vir ao próximo ano, já compre as suas passagens, porque as passagens podem disparar. Aproveite as promoções, compra com antecipação, busquem milhas, busquem várias opções, tá? Para que vocês possam economizar. Querem economizar? Compre material na Espanha, não precisa gastar tanto nos valores que estão sendo ofertados pelas empresas de esporte. Venha com o mínimo, chegue aqui, vai numa Decathlon, compre, que aí você vai economizar praticamente quase a metade do que você gasta no Brasil. Então, tem várias formas de você economizar. Fora a qualidade. Fora a qualidade. Então, eu queria te fazer uma pergunta, Cássio, desculpa te interromper. O saco de dormir hoje ainda é tão importante como já foi? Preste atenção, Alexandre. Não é que é ou deixa de ser. É tipo assim, eu tenho meu saco de dormir até quando eu estou lá no Orlando. E eu não preciso do saco de dormir lá no Orlando, né? Mas eu já acostumei, então eu pego meu saco e eu coloco. O porquê que eu coloco? Porque aí não vai sujar o que ele preparou para mim, porque eu vou ficar em cima de uma outra coisa. Então, para esse lençol, se ele quiser manter, ele pode manter, se não, ele quando lavar, ele não vai precisar ficar preocupado se está sujo, se está manchado ou deixou de estar manchado, entendeu? Porque as pessoas, às vezes, deixam a betadine, as pessoas... Então, o que acontece? O saco de dormir é quase uma proteção sua, porque você não sabe como é que está sendo lavado aquele lençol. Não é que nós estamos... Se você está em um privado, eu garanto para você que o privado está sendo lavado. Mas se você está no albergue municipal, no albergue paroquial, e você está mesclando todos esses estabelecimentos que você está, eu tenho meu saco de dormir e eu uso meu saco de dormir. Mas sou eu. É uma coisa que eu já é meu hábito. Entende? Eu te fiz essa pergunta porque no ano passado, devido ao problema da Covid, eu tive que fazer o caminho todo reservado, né, cara? E quando você reserva, você vai para albergues privados, na maioria das condições, que os municipais normalmente não aceitam reservas. E aí, pouco uso eu fiz do saco de dormir. Aí eu pensei em substituir por um liner, daqueles pequenininhos, uma coisa... Você usa o liner, que é muito melhor, mas pelo menos você usa uma capa para que você possa estar usando ali como a segunda pele,
desse contato, desse lençol que você... Mas eu fiquei olhando, diferença de tiver. 200 gramas, eu falei, não, deixa isso para lá, eu vou levar meu saco de dormir, que só pesa meio O quilinho. meu tá tem bom. 125 gramas. Tá vendo? 125 gramas, tá? Tá bom, querido. Bem, gente, agora nós vamos o quê? Qual é o outro tema, Nath? Olha, acho que já estamos assim para acabar. Uma coisa que... Tem alguém que já teve alguma experiência com seguro? Lembra que a gente estava... Se teve alguma experiência boa, se queria compartilhar conosco. Acho que a gente pode abrir para as perguntas. Uma outra coisinha só. Eu tenho, depois eu posso falar, tá? Maravilha. A única coisa, só para lembrá-los, a agenda do Acácio no Brasil, em outubro, é bem importante. Quem queira falar com o Acácio, ele vai disponibilizar horário, tá? Uma agenda super bacana, com os parceiros maravilhosos, gente, assim... Olha o Luiz Fernando aí, Dantas, é o meu parceiro de Florianópolis, gente, o ciclista, olha aí, olha lá, Luiz, olha lá, Luiz. Que lindo, vai ser lindo. O Acácio aí vai ser muito legal. Tá super bonita mesmo. Posso falar? Pode, Hélio. Pode. Você falou sobre a questão do seguro, eu até fiz uma contribuição aí no chat, mas o que ocorre é o seguinte, tem muitas pessoas que esquecem de olhar se o seu seguro paga as despesas ou ele apenas reembolsa. O que significa isso? Que se ele apenas reembolsa, você tem que ter dinheiro para pagar as despesas que incorrer. Isso significa o quê? Se ele está levando um numerário reduzido, e se precisar de pagar, ele não vai ter. Então, ele precisa ver se o seguro paga as despesas no local da prestação do serviço. A maioria, às vezes, apenas reembolsa, e isso dá um problema seríssimo. Isso também, Hélio, nós também, como a gente não quer indicar nenhum seguro, Hélio, mas isso realmente é importante saber, como eu descobri com o falecimento de um peregrino brasileiro que nós tivemos esse ano, da marido, o Dalton, da Amália. Ele morreu de morte natural, caiu nos braços delas em Zubiri. Ele tinha 3 seguros, mas nenhum seguro cobre morte natural. O filho teve que vir dos Estados Unidos, pagou $4.800 para a liberação do corpo e tudo, mas o seguro não cobriu nada, porque o laudo saiu morte natural. Aí nós fomos descobrir, eu fui pesquisar sobre esse tema, não existe seguro que cubra morte natural. Eu não sabia. Então, isso é um dos temas muito importantes, porque é óbvio que nós temos que comentar a respeito disso, porque foram 4.800 ele cheio de seguro, mas a mulher e o filho tiveram que pagar, tiveram que fazer todos os trâmites, nós ficamos com eles, a Natália atendeu, ela foi a primeira a chegar em Zubiri e ficou com ela o tempo todo, porque ela ficou super mal, ela seguiu o seu caminho. Eu falo até hoje com a Amália, ela tentou o reembolso, não conseguiu, tudo porque o médico botou morte natural. Então, são detalhes que nós vamos vivenciando, mesmo com a dor das pessoas, mas essa dor nós temos que tentar transmitir para que as pessoas possam estar atentas àquilo que ela está comprando e na aventura que elas vão fazer. Porque, se parar até mesmo aqui nessa live, a maioria que vem fazer o caminho já passou de 50, já estamos nos 60, certo? E nós vamos aqui caminhar os 800 quilômetros, nós vamos aqui fazer todo esse esforço, pensamos que está todo mundo assegurado, pensamos que está tudo... Mas tem coisa que não. E aí a gente deixa uma rabuda para os nossos familiares, porque não existe essa informação, porque ninguém passou essa informação. Então, nós tentamos desmiuçar as informações para que realmente quem possa vir aqui possa estar seguro, mas seguro de muitos detalhes que não é falado, né? Até mesmo o ciclista. Aqui, hoje, nós só temos somente o ciclista, que é o Luiz Fernando, né? A nossa preocupação é tão grande, Hélio, que até para a gente alugar uma bicicleta, eu tenho um seguro de responsabilidade civil. E o que é isto? Vamos imaginar que eu compro uma bicicleta,
Aí a bicicleta, por problema do pedal, ela parte ao meio, ela quebra, ou a roda sai. Certo? O que acontece? O seguro cobre esse acidente, porque não foi problema do ciclista, não é um problema de condução, é um problema de fabricação ou um problema da manutenção. E como é que eu vou pagar esse acidente se for um acidente sério a essa pessoa? Eu não vou ter como pagar. Então, existe um seguro de responsabilidade civil, que é o que todos os albergues aqui nós temos. Vamos imaginar, se você está tomando banho, você escorrega no box e bate a cabeça e morre. Tem um seguro de responsabilidade civil que vai fazer essa análise em função por que você caiu dentro do banho, ou você caiu do segundo piso da cama, porque já passou isso. Quebra clavícula, bate a cabeça no chão, fura o baço, isso tudo eu já vivi. O seguro cobre isso. Não é o seu seguro pessoal, é o seguro do estabelecimento. Então, tem vários detalhes, Hélio, que nós tentamos transmitir para dar segurança para que cada um venha fazer essa aventura possa buscar a melhor segurança para ele, em seguro, em informação, em alojamento, em serviço, tudo que cada um quiser, e saber que nós estamos aqui para dar esse suporte. Nós não podemos estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas você pode ter certeza que nós vamos tentar estar sim. Eu, em 24 horas, eu faço qualquer socorro nesse caminho. Eu pego o carro e eu vou. Mesmo que a rede, seja, né? É importante também rede, que as pessoas que saibam a rede, que eu acabo sempre voltando nesse assunto, porque é muito importante. A rede dos brasileiros, a gente compreende todo o caminho de Santiago. Então, não tem ruim, que acontece alguma coisa séria, alguma coisa de hospital, algum problema de saúde, a gente se comunica rapidamente. É muito rápido. Isso aí vocês podem ter segurança que mas é muito rápido a nossa comunicação, a nossa agilização, porque não só os brasileiros, a gente tem vários parceiros. E, inclusive, é bom tu falar dos táxis, que a gente acabou não falando. Os táxis mesmo, né? A gente fica assim, as pessoas assim, elas reclamam muito do valor do táxi, mas o táxi é aquele serviço que pode dar melhor assistência hoje para qualquer necessidade, porque aqui não tem ônibus todo o tempo, então as pessoas não sabem o que fazer. Gente, da mesma maneira que hoje vocês estão vindo no caminho, com várias informações, vocês também têm que ter as informações dos táxis locais. Está tudo no Google. Se você quiser saber o site de Pamplona, de táxi tem, de São Jean tem, de Ponte la Reina tem. Então, táxi, por que o táxi? Porque o táxi você pega, tem o telefone, por favor, preciso da sua ajuda. É caro? É caro. É caro. É €1,20 por quilômetro. Se você vai fazer 60 quilômetros, você multiplica isso que você vai pagar. Então, tem que estar atento. Por quê? Porque não tem ônibus. Os ônibus, se você perder os horários, acabou. Então, você não sabe o que vai fazer. Ninguém está aqui para viver a aventura de jovem. Isso aqui é uma aventura espiritual. E se é uma aventura espiritual ou religiosa, nós temos que saber realmente nos cuidar, saber nos cuidar espiritualmente, fisicamente, emocionalmente, né? Para a gente poder dar sentido ao que nós estamos fazendo aqui. Então, acho que cada um tem o seu papel aqui, né? As informações não é só para vocês, é que vocês possam levar adiante para que os próximos que vierem possam vir com uma certa base e mais seguro e mais conhecedor do que pode acontecer. Não é nada alarmante, não é nada coisa. Vamos evitar os probleminhas que está passando cada ano. Esse tópico é bom. O Wagner estava aí, que esteve aqui comigo, querido. Não sei se ele está ainda aí. Wagner, está aí, né, Wagner? Tá. Mas então, eu vou voltar só um pontinho. Quando a gente fala da massificação, quando a gente fala disso, não é para alarmar. Não precisa sair da live e dizer, meu Deus, eu vou conseguir lugar.
Não, quando o peregrino chega aqui, eu não fico dizendo para ele, pô, você vem caminhando de setembro. Não, mas também é para elucidar. Então, por exemplo, o peregrino brasileiro, eu percebo muito que a gente está muito bem informado. Isso é muito ponto para todos nós. Muito, é um peregrino super bem informado da gastronomia, de valores, de passeios, de vários, de detalhes, várias coisas. O peregrino brasileiro, ele é muito bem informado. Eu diria até que talvez seja a nacionalidade, claro, fora o espanhol, se bem que o espanhol, às vezes, ele está tão acostumado que passa por umas dificuldades pitorescas, mas o brasileiro está muito bem informado. Então, Natália, eu só trago, porque o Wagner, uma hora comentou comigo ali, que não é para alarmar, é para vocês ficarem seguros, é porque a gente quer que vocês tenham segurança. Segurança, porque se teve uma coisa que essa pandemia mexeu muito no Caminho de Santiago, aí tá os hospitaleiros, meus amigos aí, nossos queridos, que podem dizer, e o mundo, né? Mas nós aqui no Caminho foi essa segurança, a segurança de nós nos comunicarmos rápido, de nos ajudarmos, a segurança em termos da peregrinação, sabe? Então, como refletiu em todo mundo, mas nesse nosso bioma aqui, Caminho de Santiago, é muito importante a gente estar seguro. Natália, eu só queria fazer um pequeno comentário, Sim. Voltando um pouquinho sobre a questão do saco de dormir e com os procedimentos que cada um deve adotar. Nós, como você mesmo colocou aí, brasileiro, nós temos um perfil cultural, mas nós convivemos nos albergues com diversas culturas. Então, às vezes, o comportamento ao dormir do brasileiro é e dos outros é diferente. Então, às vezes, tem peregrinos que são minimalistas, eles ficam quase nu, quando não ficam. Então, isso assusta demais, porque você não está acostumado com aquilo e, de repente, você depara com um cenário que assombra, porque a gente não tem esse hábito. Então, o saco de dormir ajuda demais. Ô, Hélio, e assusta também as hospitaleiras, porque eu não sou a pessoa mais envergonhada do mundo, mas já passei por situações de vergonha. Da pessoa estar nua na minha frente e eu ficar assim, meu Deus, eu tenho que olhar para cima, porque nua. Então, é uma coisa realmente... Mas isso é normal na Europa. Mas claro, não é, nós brasileiros, a gente não tem... O acaso, nós já rimos muito de histórias que tem aqui, né? Da pessoa simplesmente começar a tirar a roupa e estar falando contigo e ficar completamente... Isso é bem comum. Então, é uma... Para nós brasileiros, isso assusta. Para nós brasileiros, isso assusta e às vezes constrange. Porque não é da nossa cultura, né? Da nossa cultura. Tem um minutinho? Sim, claro. Oi, deixa eu falar então, olha, voltando no seguro, você falou de bolha, em 2015, no meu primeiro caminho, o caminho português, e eu tive, enfim, a maioria já me escutou falar que eu tive bolha do primeiro ao último dia, fui parar em 2 hospitais, em Ponte de Lima e Santiago. Nesse último, inclusive, né, tiveram que cortar com os 2 pés, as 2 bolhas enormes, estava em carne viva aquele negócio, e o seguro foi como o meu xará Hélio falou aí, ele não, eu tive que pagar o que tivesse que pagar e mandar para eles o mais rápido possível, como informação deles mesmo, o mais rápido possível, manda para a gente os documentos que você pagou, o que o médico escreveu e etc e tal, para poder ressarcir. Fui ressarcido de boa, depois que eu cheguei ao Brasil e tudo, o dinheiro foi pago, mas eles pagaram mesmo sendo a bolha, foi atendimento médico, eles consideraram de boa, então não, graças a Deus, enfim, além da dor e tudo, mas o problema da grana foi ressarcido depois. Mas como ele falou, se de repente fosse uma coisa mais grave, né, que precisasse de mais um reembolso maior, ia complicar um pouco a vida, mas no final deu certo. Uma outra coisa que eu queria aproveitar o embalo aqui, já estamos quase no final, convidar todos que no próximo dia 27, terça-feira, teremos o peregrino Acácio falando dele, do caminho e da visita ao Brasil no podcast do caminho, tá? Então, dia 27, a Cássio... E quero pedir aqui ao Calmon para ele dar uma olhadinha lá no chat, que eu mandei uma mensagem particular para ele lá. Nath, abre som. Em ti, Elinho, o podcast do Elinho, Hélio Araújo, podcast maravilhoso. Quem não sabe, Glaucio, o pessoal que está começando agora, tem que ouvir. Tem uns convidados sempre muito bacanas, gente
disposta e ele no passo a passo nos dá dicas muito boas, maravilhosas. E aí, gente, eu vou estar a partir do dia 13 de outubro, eu vou estar no Brasil, né? Vou chegar no Rio de Janeiro, fico alguns dias, depois eu vou a São Paulo. De São Paulo eu vou a Águas de São Pedro, no Caminho do Sol. E eu já estou com Depois saudade, eu vou só para em vocês Indaiatuba, falar só para ciclistas, vamos ter quase 80 ciclistas em Indaiatuba. Depois de Indaiatuba eu vou para Curitiba. Depois eu vou ser acolhido pelo meu amigo Luiz Fernando Dantas, o peregrino ciclista que está aqui, que está fazendo um trabalho maravilhoso para me levar em Florianópolis, já tem quase 80 pessoas inscritas. Florianópolis, né? e Itapema. E Itapema, nós vamos estar em Itapema, Ser Verdade, depois nós vamos estar em Criciúma também. Nós vamos estar ali para falar sobre caminho, falar dos meus serviços, falar dos projetos de 2023, vamos organizar grupos de ciclista, porque é o que está crescendo aí no Brasil, né? Vamos falar do projeto Caminho das Estrelas, que é um projeto novo para 2023, para fazer o Caminho de Santiago totalmente distinto, onde vamos caminhar de noite, aonde vamos para frente, vamos para trás, vamos fazer piquenique e vamos caminhar em horários que ninguém caminha. Nós vamos quebrar a rotina do que a gente vê aqui e vamos mostrar um caminho que as pessoas não estão vendo. Então, nós vamos... O caminho que a gente vive aqui, né? É o caminho que nós vivemos aqui. Caminhada noturna, caminhar quando todo mundo já passou e você sai a partir das 3 horas da tarde. Você vai ver as coisas acontecerem de uma outra maneira, mesmo que tenha massificação, né? Então, são formas distintas de ver o caminho e de poder proporcionar que vocês possam vivenciar essa experiência, mesmo que esteja em um mês de massificação. Então, todo esse projeto, a gente vai estar falando dele, todos os projetos, toda o meu tempo ele vai estar disponibilizado para qualquer pergunta, pessoa que quer trazer família, pessoa que quer montar os seus grupos, a agência de viagem, eu vou estar ali para isso. E, paralelamente, eu vou vender também os nossos serviços, porque nós temos que seguir adiante, e estou aproveitando também para comemorar o próximo ano, meus 25 anos de Caminho de Santiago. Realmente eu não esperava que isso pudesse acontecer, né? O próximo ano vai fazer 25 anos que eu vivo nesse caminho. Então, para mim, está sendo uma honra também passar tanto tempo, né, vivendo essa experiência, né, e quero também compartilhar com todos vocês. Eu acho que aqui no Rio, precisando de alguma coisa, estamos aí. Não pegue táxi, não, que eu estou aqui para te levar onde você precisar. Aí no Rio eu tenho o táxi peregrino. Você não conhece o táxi peregrino? Do Tássio Caputo. Eu tenho o táxi peregrino. Estou à disposição, cara. Mas obrigado. O Acácio, logística aí do que você precisar. Fala assim, obrigado. O Acácio, em 98 eu te vi no albergue de Navarrete. Navarrete, eu era voluntário de Navarrete, querido. Exatamente. Voluntário de Navarrete. Cansei. Foi a noite que eu não dormi, cara. Não jantei. Eu estava tão cansado, fui dormir, acordei de manhã e vim embora, cara. Aí eu fiz 2000, sim. Depois 2002 e assim. Salvador, Wagner, eu não vou dessa vez, tá? O encontro no Rio de Janeiro, Cláudia, não precisa inscrição, é só vocês entrarem na minha página, acacioiorieta.com, você vai ver a agenda lá, tem agenda, já está tudo reservado em coworking, né? Eu aluguei espaço de coworking para que as pessoas possam ter acesso, eu vou ficar de tal hora, tem aí os horários, o meu telefone vai estar disponível, né? Alguns momentos a Natália vai entrar também para falar sobre online também, junto, para poder passar as informações. Nós vamos interagir com as pessoas do caminho, não é porque
eu estou lá, eu vou chamar o Orlando, eu vou chamar a Natália, então vai ter essa interação também, né? Para que a gente prepare o 2023 e a gente possa seguir adiante, porque precisamos mesmo, estamos todos aqui depois da pandemia. Só quero que vocês só pensem o seguinte, a gente fala muito sobre isso, mas o caminho, nós só estamos trabalhando os últimos 6 meses, tá? Nós ficamos 1 ano e pouco fechado, 1 ano e 7 meses fechado. Natália ficou aberta com quem aparecia, era muito pouca gente. Todo o caminho ficou fechado. Aí parece que as pessoas esqueceram isso. Por quê? Porque aí no Brasil não foi o que aconteceu. No Brasil não aconteceu isso. Mas aqui aconteceu isso. Então, vocês têm que entender que nós só estamos trabalhando a partir de abril, março, abril desse ano. Então, para ter toda uma recuperação daquilo tudo que nós vivemos, de tudo que nós criamos, tudo, ainda vai demorar muito. E nós temos que estar, graças a Deus, porque a gente conseguiu passar por esse período, enquanto várias pessoas tiveram que fechar. Várias lojas, amigos meus, taxistas, muita gente fechou, porque não pôde continuar. Né? O próprio Tomás de Manharim, talvez o ano próximo vocês não vão ter mais Manharim. Você está entendendo? Manharim vai acabar. Manharim vai acabar. Todo aquele trabalho do Tomás não vai mais existir, porque não teve suficiente, não tem como ele seguir, não tem como seguir. Sabe? Então, muita coisa. Aquela mulherzinha da Porta Azul, quando vocês saíam de Astorga, que estava as conchas, que tem foto em tudo que é guia, lembra? Uhum. Quando você vai, passa por El Ganso, aquela Porta Azul, que tem todos os guias, aquelas conchas todas, essa mulher não vai mais abrir. Entende? O Pablito morreu hoje. Então, gente, isso está acontecendo. Jesus Rato já não pode mais caminhar, está com problema no joelho. E outras pessoas novas estão chegando. Então, nós estamos em uma mudança de ciclo grande, então, também dos peregrinos, dos albergues e tudo mais. Então, nós estamos em um ciclo distinto. Né? Então, esse papel de cada um de nós, do Hélio que está fazendo, do Alexandre que agora vai fazer as suas atitudes, das éticas que eu acho que tem que fazer, das virtudes. Eu percebi muitas mudanças também, a Cássio, assim, de bares, né? De que a gente que vai muito assim, né? Você acaba desenvolvendo relação naqueles bares, naqueles lugares. O bar continua lá, mas mudou de dono. Mudou de dono. E o café, sabe quanto está custando? Um café cortado? R$1,50. Entendeu? Muita coisa mudou, as pessoas foram desaparecendo e aquela coisa daqueles personagens históricos que a gente se habituou com os livros antigos, eles cumpriram o ciclo natural da vida deles lá, e agora os novos Acácios e Natálias e essa gente... Não, eu já estou saindo, Alexandre. Eu já estou acabando a minha fase. Agora é Natália, agora é o Van. Agora é a grande reserva, é a parte boa. Eu estou saída. Eu queria contar uma historinha para vocês que me emocionou muito hoje, para terminar, assim, porque, o Acácio não está saindo nada, porque o Acácio está aí, tem muito ainda para estar aqui com a gente, está fazendo cada trabalho de mentoria, de emocionar, porque é um quarto de século de Caminho de Santiago, né? Eu me sou super honrada de estar quase 10 participando desse quarto século aí com ele. E eu vou dizer uma coisa, cada vez mais a gente se surpreende e gosta de caminhar junto. Santiago nos abençoe. Eu quero contar uma historinha para vocês, porque a gente passou todo mundo por muita dificuldade nessa pandemia, né? Eu fiquei aberto o tempo todo. E eu fui para Salvador me operar, e eu fiz uma operação muito séria no passado. Meu filho tinha 17 anos, trabalhou aqui sozinho. E hoje eu cheguei, o peregrino de Salvador, que era o motorista do Uber, ele trouxe essa estátua, que é do sincretismo baiano, que é o Obaluaê, que ele é o nosso São Roque também, né? Que é tipo o Quiron da mitologia, que é o cuidador ferido. Eu fiz esse paralelo.
e ele trouxe para mim. E ele era o motorista do Uber, que me encontrou na saída do hospital, que eu decidi que eu ia me operar. E meu filho estava aqui, era pandemia, e foi um perrengue muito grande. Porque eu estou contando essa história para vocês porque eu estava super triste naquele dia, super triste. E geralmente eu sempre brinco que eu tenho um bom humor estável, né? Meus amigos aqui sabem, quem me conhece, procuro ter. E nesse dia eu estava muito triste. E ele conversando, e não sei como ele parou em Nossa Senhora, num prédio chamado Nossa Senhora de Lourdes. E aí eu falei, pois então, tu parou em Nossa Senhora de Lourdes, quase chorando. Eu disse assim, eu moro na Espanha. E ele, pois eu quero fazer o Caminho de Santiago. Ele trouxe, eu conheci ele no Uber aquele dia, conversando, triste, eu estava triste. Ele trouxe uma virtude, porque eu acabei dando uma virtude para ele, uma cartinha, né? Quem não conhece, eu dou umas virtudes, da gratidão. E ele disse que quando ele falou que ele ia fazer o Caminho de Santiago, o meu olho brilhou. E, né? Obrigada, Orlando. E aí foi muito lindo, e eu quero resgatar, porque, claro, essas nossas atualizações do caminho, elas são realmente... a gente tem esse goal, essa meta de ser prático, objetivo, de estruturar vocês, de ser pilar, para quando eu conhecer o perrengue esse do hospital, 8 pessoas falando, a pessoa ali desmaiada, a gente está ali com vocês. Mas essa magia do caminho, ela não cessa. Ela é incessante. Então, hoje, quando ele chegou aqui, nós choramos abraçados, os dois assim chorando, porque foi muito significativo quando ele disse, eu vou fazer o Caminho de Santiago. Eu pensei, uau, eu moro no caminho, né? Eu vou voltar para lá, sabe? Então, eu queria compartilhar com vocês e agradecer, né? Cássio, mais Nós temos que abrir para pergunta, né? A gente não abriu. Gente, quem quiser fazer uma pergunta... Luiz, faz uma pergunta aí, Luiz. Vamos lá, Fê. Abre aí o microfone, Luiz. Cadê você, Luiz? A Renata também. A Renata também quer fazer. Tá. Oi, você me chamou, Cássio? Sim, faz uma pergunta. Que pergunta você quer saber? Não, é que eu tô... Tem muita gente aqui na minha sala, então eu estou achando um lugar em casa aqui para dizer para vocês aí algumas palavras. Eu não sei se quer que eu fale alguma coisa específica, Cássio. Que você aqui é o único ciclista que eu estou vendo. Então, como ciclista, eu queria que você falasse como o caminho te transformou, tanto como os caminhantes a pé. Então, fiz em julho, fiz um caminho muito duro, assim, pelo tempo que eu tinha disponível. Foram 790 quilômetros em 11 dias. Por acaso, o Acácio me encontrou várias vezes na estrada, e ele viu o sofrimento e a dureza que foi o trecho que a gente fiz com um amigo, ao mesmo tempo que esse esforço físico brutal é o que eleva o nosso espírito. Fui abençoado por encontrar o Acácio algumas vezes no caminho, depois tive o privilégio de fazer uma refeição com ele lá no Sebreiro, foi isso, Acácio? Onde é que era aquilo? Sebreiro. No Sebreiro. Acácio e Orieta estavam almoçando e nos convidaram para partilhar do almoço com eles. Então, privilégio maravilhoso que fez com que ainda mais eu entendesse o valor e que essa experiência que eu passei no caminho, mesmo num tempo reduzido, prometo que vou fazer de novo com mais tempo, com mais calma e tranquilidade. Espero que Deus me dê saúde para repetir, talvez em 15, 16 dias, visitar a Natália e visitar o Acácio no albergue. O Orlando também, que você não conhece, lá Orlando de Santiago. também, exatamente. Mas foi uma experiência maravilhosa. Tudo que eu esperava eu encontrei, e com sobra, quer dizer, fui já desde os primeiros dias, a energia positiva, a força,
os sinais espirituais. E, gente, eu sou outra pessoa depois do meu caminho. Agradeço imensamente ao Acácio pelas palavras de apoio nos nossos encontros sem a gente se conhecer. E depois, quando a gente acabou se conhecendo. Então, recomendo o caminho, que façam seus planos, se organizem, 1 ou 2 anos voa, vale a pena e muda a vida. Você desligou aí. O que houve? É que você mexeu aí, Você mexeu, Luiz. Abre o microfone. Luiz, você desligou aí o microfone. Tá. Voltei. Agora sim. Voltei, tá, gente, desculpa. Então é isso, são minhas palavras. Obrigado, Luiz. Carinho e agradecimento Luiz. Aí a todos. Obrigado, querido. Renata? Olá a todos. Primeiro eu quero agradecer, a primeira vez que eu participo de uma live com vocês, fiquei emocionada com a história da Natália, e é isso, eu queria agradecer e falar que eu vou entrar em contato, pedir ajuda, pretendo ir o ano que vem, meu filho vai fazer faculdade fora do Brasil e eu quero aproveitar que ele vai embora, cuidar da vida dele e fazer o caminho que é o meu desejo. Eu nunca pude fazer antes por cuidar sozinha dele. Então, agradecer e falar que eu vou precisar de bastante ajuda. Obrigada. A gente está aqui para isso. Bem-vinda. Bem-vinda. Bem-vinda, Renata. Obrigado. Não, e Renata, na semana tu não pode falar isso. Na semana meu filho, segunda-feira, foi para a universidade. Segunda-feira, estou aqui na semana de passarinho, com o ninho vazio. É isso mesmo, eu vou encontrar a mim mesma depois desse ninho vazio, porque está difícil. Obrigada. Mas olha só, uma coisa bem importante, Renata, e quem passou por isso, tem muitas pessoas com os filhos, muitos casos de pais que os filhos vão para a universidade, ou saem de casa, ou casam e eles fazem o caminho. E realmente são muitos os casos aqui que a gente ouve. Você está vivendo esse momento agora, querida, né? Você, minha querida Natália, está com essa mesma emoção que nos contamina os olhos, com essa experiência no momento. É uma maravilha, tem um lado maravilhoso também. Com certeza a Renata há de descobrir grandes coisas novas que vão te dar um grande sentido na vida, para compreender coisas que a gente muitas vezes não consegue. Obrigada. Asas para voar e raízes para voltar. O caminho vai te permitir um tempo para você mergulhar na Renata e fazer toda essa transformação boa que vem por aí. Beleza. Fala, Gui. Você levantou a mãozinha aí, Gui? Ai, Gui, é Carol! Carolzinha. Ai, lindo! Eu levantei a mão só para abraçar todos vocês. Eu levantei a mão só porque queria abraçar a Natália, a Cássio, Orlando. Beijo. Ainda não conheço o albergue lá do Orlando, porque o Guilherme foi esse ano, né? Guilherme foi esse ano. Então, eu só levantei a mão para abraçar todos vocês, os que eu ainda não conheço, espero conhecer, e que a Cássio, vou puxar a orelha aí, vem aqui ver a gente em São Paulo, a gente se fala... Eu vou estar aí, eu vou estar com você vai ser a minha guia. Claro, como sempre, quando quiser. E só queria falar que, quando eu escutei você falando de São Paulo, aí eu falei, Cássio, a gente vai estar aqui também, a gente se vê, a gente faz um trabalho também sobre o Caminho de Santiago aqui, quero conhecer mais de vocês também e mais trabalharmos juntos, porque eu pouco sei aí o que o resto dessa galera maravilhosa aí, esses todos estão lidando com o Caminho de Santiago, e eu tenho sentido falta da gente, como fala, fazer
trabalhos juntos, sabe? O que um está com um potencial, o outro está com outro potencial, e a gente dá um encontro de potenciais, assim, de interações. Eu tenho sentido falta de, assim, olha, nossa, você está fazendo isso e eu tenho isso, e, sabe, vamos projetar algo de encontro. Eu sinto falta de que cada um de nós tem uma luz muito forte para trabalhos com Santiago, porque isso fala forte na vida de cada um, mas eu vejo cada um sendo um potencial único onde está, né? Então, eu queria convidar, estou aberta a me chamarem, a me conhecerem, para que a gente faça alguns encontros de potenciais, encontros de, a fulana faz isso, a Carol e o Gui que fazem isso, vão, então, um final de semana, sabe, alguma coisa de encontros, assim, porque a gente tem trabalhos especiais, importantes, significativos, cada um de vocês, mas eu estou sentindo falta de encontros, porque eu estou sentindo, assim, inclusive vindo da pandemia, né, a gente se sentindo um pouco órfão e desgarrado, sabe? Né? Então, quero conhecer mais também. E ai, Natália, que saudade do seu amor. E olha só, gente, aproveita que eu vou fazer uma publicidade aqui. O Gui acabou de me passar hoje a agenda do Caminho de Santiago. Está maravilhosa a agenda, gente. Depois... Olha, você quer abrir o chat, Carol, o link, a agenda. Ai, tá linda a agenda. Olha, gente, só para dar assim, um estalinho, todo mundo saber do que é. Eu e o Gui, nós produzimos, criamos e fizemos ela acontecer uma agenda com o motivo Caminho de Santiago de Compostela. Então, dentro dela tem cada frase pesquisada, cada frase cuidada sobre o Caminho de Santiago. Inclusive, as primeiras folhas são sobre pessoas importantes do Caminho de Santiago, e a Natália está ali, e o Acácio está ali. Pessoas... Inclusive, Acácio, o Pablito faleceu hoje, amor? Foi ontem. Ontem. Sábado. Ai, vamos fazer uma postagem em homenagem a ele. Inclusive, mas só acabando, a agenda tem sido isso, tá? E o ano passado, só acabando a agenda, o ano passado fizemos a agenda Caminho de Santiago e dispomos ela para o nosso público. Esse ano, pode falar do... Ou é surpresa? Esse ano... Já saiu, tem um códice. Oi? Tem um códice, né? O Guilherme traduziu o capítulo 5 do Palestinos, que é o capítulo que foi o primeiro guia de peregrinos da humanidade, né? O primeiro guia da humanidade. E só para falar uma coisa, só é importante porque todo ano que a gente consegue participar das campanhas que o Acácio coloca, do Tomás de Maharim, vamos tentar também esse ano participar. Tudo que a gente faz parte disso aí. Esse merchandise foi muito grande, mas é uma tradução muito grande. Tem lâminas do Codex Calistos, a primeira vez que uma publicação dessa vem para o português, e eu queria muito que trouxesse isso para o português, porque isso só está em espanhol, isso só está em latim, só está difícil de achar. Então, deu muito orgulho, não foi feito sozinho isso aí, isso partiu do latim e do espanhol para a gente ter uma coisa fidedigna mesmo, e ficou bonito, ficou uma agenda toda medieval, e é uma forma da gente ter esse item de colecionador em casa. E obrigado por falar, Natália, não era essa intenção. Meu Deus. Desculpa tomar esse tempo, não era a intenção, não. Gui, põe o nosso site. Vou colocar o site aqui e vou trancar o áudio para vocês continuar, gente. Coloca o site ali para eles. Coloca o site aí. E assim, o meu grande amor e consideração pelo Pablito também, eu não sabia, nossa, me senti impactada aqui agora. E a gente vai fazer alguma postagem em homenagem a ele, né? É isso, queridos. Obrigado. Querido. Escreve aqui, Gui, escreve o site aí que já estão perguntando. Escreve lá. Adoro esse conceito que a Carol tão bem trouxe do coletivo, da gente se juntar e fazer isso. Acácio, quando tu tá lá, outubro, né? Gente, se juntem com a Acácio. Eu vou ficar aqui com saudades, mas eu sei que quem ama compartilha. Então, Acácio, bota para quebrar aí, galera que está aí. Outubro, já vai lá com o Gui, com a Carol, com Deus todo quiser. mundo. Elinho, Lê, pessoal todo. Se organize, se agendem, que outubro ele vai estar animado. Animado.
Olha lá, Débora, já está ali. Você não perguntou, Débora? Está ali, olha lá. Ah, a Débora, querida. Débora, já está ali. Ó. Entra ali que você gosta, vai lá ver que você vai gostar desse trabalho da associação. Carol e Guilherme, nós estamos lá juntos também. Todos nós estamos ali colaborando. Sempre juntos. Gente linda! Mais pergunta? Mais pergunta? Quem tiver pergunta, fala para a gente aproveitar. Mais pergunta? Yes, porque tengo ya comprado mi ticket del bus para ir a Coruña a las 9:45. Perguntas? Vamos lá, então, a gente vai embora. Alexandre, não vai perguntar não, Alexandre? Já que ninguém pergunta, eu falo. Alexandre, pergunta. Eu vou deixar minhas perguntas, porque são relativas ao próximo ano, né, cara? E aí é uma próxima atualização. Não ficar aqui adiantando matéria, não. Ô, Alexandre, dá uma lida lá no chat, Alexandre. Eu vou depois que acabar aqui. Eu queria saudar também o Adriano Lopes, que também é um peregrino veterano, que está aí, ó, aí embaixo, quietinho. Eu acompanhei nas suas caminhadas aí, foi um prazer. Se eu não me engano, de Lourdes, não é isso? De Lourdes. É porque eu de Lourdes sou freguês. Esse ano vou estar indo lá pela 6ª vez, de Lourdes a Santiago. Então, eu gosto muito daquele caminho. Então, não tem como. Rosalie, você quer falar, Rosalie? Rosalie, você quer... A Rosalie, você botou a mãozinha? Passando a palavra. Rosalie, você botou ali? Olá, Rosalie, cadê você? Estão me ouvindo? Sim. Estamos te ouvindo. Agora não. Alô? Pode falar agora. Estão me ouvindo? Agora sim. A gente não está já conseguindo escutar ela, né? Não, agora não estamos escutando. Bem, vamos então... Vamos fazer então mais perguntas. Fala, Rosalie. Não. Não, a gente não consegue te ouvir, Rosalie, tá bom? Estão me ouvindo? Não estamos. Está mal a ligação. Está mal a ligação. Não estão me ouvindo. Não. Tem muita gente. Mais pergunta? Eu queria te fazer uma perguntinha assim. Por exemplo, que eu vou sair em abril, né, cara? Pô, você sabe como eu sou. Você acha que eu devo fazer umas reservinhas, Acá? Não, da Natália para frente. Porque da Natália para frente? Abril não. Abril não. Depende se não pega Páscoa, né, gente? Só tem que cuidar a Páscoa. Páscoa é tudo cheíssimo. Então, porque enche de espanhol e que fazem pequenos tramos, né? Então, tirando a Páscoa... fazer as reservas da Natália para frente. Caminho Aragonês e de Lourdes, lá não precisa, porque não tem. Mas muito poucos lugares abriram as reservas já, Lê. Ainda não. Tá tudo mas você tem que ir consultando aquilo que já der para ir fazendo, sabe? Você já tem que ir eliminando, porque senão depois é chato, cara. E aí você já monta um plano de caminhada e assim fica ali, porque em tempos modernos, né, cara? Não adianta. Eu mandei para você o negócio para você encaminhar para a Balotinha, para a Cássio, para você. Já estou aqui com o plano do Alê. Bom uso é fundamental, porque foi feito para dividir, então está dividido. Bem, gente, já são 10h30, ninguém vai aproveitar as perguntas, eu espero vê-los no Brasil, né, brevemente, em vários lugares. Ô, Luiz, prepara lá que eu vou te dar um abraço bem apertado também. Alexandre, Camão, aproveita. Estou à sua disposição, vou te ver, eu preciso te ver, pô. Tá. Carol, você já sabe, a gente vai se ver, né, Carol?
Ciro, não sei se você vai estar lá em Floripa, não sei se você vai aparecer em Itapema, Ciro. Itapema, eu com Beleza, Marcos. te vejo lá em Itapema, né? Com certeza. Elinho, eu vou te ver? Não, o Elinho vai estar viajando, ele vai estar com um passeio aí, não vou poder ver o Elinho, mas a gente está junto aí. Tá bom? Ano que vem a gente se vê aí. Tá bom. Bom, gente, mais uma, né? A gratidão no coração, como sempre. Espero que a gente tenha contribuído aí para as jornadas. E qualquer dúvida, podem entrar em contato conosco, né? Muito feliz de ver todos. Que a gente tenha muito poder pessoal. Estou aqui Carol, para manda um ajudar beijo. também. O que quiser. Manda um beijo para o Gui também, tá? Orlando, um beijo para você. Tchau, Gui. Beijo. Tchau, Gui. Um abraço, Alexandre. Um abraço, Ciro. Um grande abraço. Grande abraço a A todos. próxima live vai ser... Natália, beijo, 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 beijo. A próxima live vai ser direto do Brasil. Beleza. Tchau para vocês. Olha, a Tânia vai ser Boa voluntária tarde. aqui. Tá ali. A Tânia vai ser voluntária, olha a Tânia aí. A Tânia vai ser, ela não falou nada. Tânia. Tô chegando, Natália. Querido. Quando é que você chega, Tânia? Na terça. Onde você está agora? Eu agora estou perto de Lisboa. Ah, beleza. Sexta-feira ela está aqui. Eu tenho até que ver com você como é que eu faço, porque eu não consegui transporte de Pamplona até aí. Ah, mas isso aí é fácil. Vem a pé. Vai a pé. É super fácil. Eu no modo não peregrina agora é voluntário. Dois dias você chega lá perto de Pamplona. Mas eu consegui já o ônibus, eu estava preocupada, consegui o ônibus até Pamplona. Ah, maravilha. Então a gente se fala depois. Pegamos os detalhes. Beijo, gente querida. Ai. A gente Orlandinho, eu tô chegando aí. A live, a gente começa a ficar mais palhacinhos, né? Ai, gente. Tchau, gente linda. Tchau, boa noite. Obrigado. Tchau, Ciro. Um beijão Ciro, para você. querido. Tchau, Patrícia. Tchau, boa noite tchau, a Débora. todos. Tchau, Adriano. Bom caminho. Tchau, lindos. Tchau. Tchau, Wagner. Vê se da próxima vez você coloca aí a câmera. Ah, ele não conseguiu? Não, ele tentou o dia todo aí, não tentou entrar, não conseguiu. Ai, gente. Abração para todos. Ai, abração, Débora, querida. Obrigado, Hélio, pelo seu apoio aí, pelo seguro. Obrigada, aí. Hélio. Valeu Obrigada. mesmo, Hélio. Gente, Eliseu, Clarice, Tânia, Orlandinho, lindo. Eliseu. Tchau, gente, Todo querido. mundo aí, Não beleza. acredito que eu não vou conhecer o Acácio. Eu não sei se você vai me conhecer, porque dia 20 eu já... Não vou, eu acho que não vai dar, as nossas agendas. Vai né? dar. Eu vou botar no caminho português. Fica para a próxima. Tchau, gente. A gente se vê. Tchau, querida. Gente. Nos Obrigado, vemos sexta. tchau. Nos Depois a gente vemos. fala, me manda mensagem. Tá bom. Manda. Beijo, Obrigado. boneca. Tchau, Tchau. gente. Estamos ficando aqui os últimos. Olha, ó, a Natália Ferreira está aqui. O Ai, que Elinho. delícia. Foi tudo bom, viu? Foi tudo tranquilo. Foi tá tudo no- beleza. Saiu tudo Olha, bem. tchau, Clarice. Tchau, Eliseu. O resto todos estão sem. Ó, todo mundo saindo. Deixa eu sair aqui.